Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu deixo uma saudação de paz para todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo. Eu vou deixar uma meditação aqui para nossa reflexão, que se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus, pois movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Irmãos, essa é uma palavra muito conhecida, eu acredito, é uma palavra muito poderosa. Aqui a Bíblia está relatando a história de Lázaro. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus, E estudos afirmam de que quando Lázaro ele fica enfermo, ele está na cidade de Betânia e Jesus ele está na cidade chamada Betabara e ficava cerca de um dia de viagem de uma cidade para outra, entre Betânia e Betabara, onde Jesus estava. E percebendo ali a gravidade da enfermidade de Lázaro, as irmãs de Lázaro elas enviam uma mensagem até Jesus dizendo que aquele que ele amava estava enfermo. Só que uma coisa me chama a atenção, porque a mensagem ela chega até Jesus e Jesus ele poderia muito bem receber aquela mensagem e já voltar imediatamente para curar Lázaro, evitar de que ele viria a falecer. Jesus ele poderia ter largado tudo ali e voltado no mesmo dia, e curar Lázaro, mas não, ele fez diferente. Estudos afirmam de que quando Jesus ele recebe aquele recado, aquela mensagem, ele adia a sua viagem e só volta a Betânia depois de 2 dias. Jesus ele quando recebe a mensagem ele fala que aquela enfermidade não seria para a morte, seria para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado por ela. Então Jesus ele já sabia o que estava para vir a acontecer. Irmãos, eu confesso que Deus ele tem tocado no meu coração para me compartilhar essa mensagem, só que eu vinha rejeitando, E só que hoje eu teve um culto muito forte, a gente estava na igreja hoje e Deus ele estava confirmando tudo. Nossa, foi muito bom o culto hoje. Então vou voltar aqui para a palavra, E Jesus, quando ele volta para a cidade de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro já tinha falecido. Lázaro ele ficou tão enfermo que ele veio e morreu, ele faleceu. E depois de 4 dias ali que ele estava sepultado, Jesus chega em Betânia. E ao perceber que Jesus tinha chegado, as irmãs de Lázaro correm até ele e chora muito e fala, Senhor, se estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Algo também me chama a atenção, porque quando elas enviam o recado até Jesus, elas acreditavam que Jesus poderia vir, chegar e curar ele e ele não morrer. E ao falar, pela mensagem que a gente vê, que ela fala, Senhor, se eu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Então ali é como se ela estivesse falando que não acreditaria que Lázaro poderia ressuscitar. Mas Jesus era o dono do milagre, estava ali falando com elas. E elas talvez estavam se esquecendo disso, que ela estava falando com o mestre, o pai dos milagres, o dono do milagre. Então Jesus ele chora quando vê a situação daquelas mulheres chorando pela morte de Lázaro. E nessa reflexão que eu li, eu pude perceber que Jesus ele se importa com a nossa tristeza.
ele se importa, né? Porque ao ver ali, né, aquela situação, ele se importa com a situação daquelas mulheres, como elas se encontravam, né, toda destruída por dentro ali pela morte do irmão. E assim, às vezes é na nossa vida, né? Nós estamos tristes, amargurados, achando que não tem fim, achando que não tem mais saída, porque é o que elas achavam, que Lázaro já tinha morrido e ali já não tinha mais jeito para a vida dele, pro jeito dele, talvez ele já tinha cancelado tudo, mas não. E Jesus, ele chega e fala, remove a pedra, e uma das irmãs de Lázaro fala, Senhor, mas já faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Então ali elas não estavam mais acreditando que Lázaro poderia ressuscitar, mas Jesus fala, eu não falei para vocês que se creres verás a glória de Deus? Irmãos, essa palavra é muito forte. E ali Jesus, ele agradece ao Pai, né? Agradece a Deus por sempre ter ouvido ele, e chama Lázaro, venha para fora. E ali, né, Lázaro, ele sai para fora todo enfaixado, e ali todos passaram a crer mais em Jesus, e esse talvez seria o objetivo. Jesus, ele permitiu que Lázaro vinha a falecer para aumentar a fé daquele povo, ressuscitando ele. Era para a palavra de Deus se cumprir na vida dele, e assim foi feito. Irmãos, tantas as vezes a gente chega em momentos da nossa vida que nós pensamos que já chegou o fim. Hoje, nos dias de hoje, a gente vê tantas pessoas que se matam, né? Que talvez chegou num fim, em um momento da vida delas que elas achavam que não teria mais fim, e o único jeito seria se matar. É o que a gente tem visto hoje, suicídios, porque pessoas se matam. A depressão talvez acaba chegando na vida delas, mas nós temos que crer que nós ainda servimos o Deus que ele realiza milagres ainda, o Deus de antes, ele opera hoje, mas basta a gente crer. Sem fé é impossível agradar a ele. Como que a gente quer chegar a um nível de conseguir algo se a gente não crer sem fé? Eu quero finalizar essa palavra e deixar uma pergunta aqui nessa noite. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não quero saber de Deus, o que eu quero fazer no céu, o que eu vou fazer lá? A gente tem que buscar primeiro aqui na terra. Pessoas morreram para que a gente pudesse estar com isso hoje. A palavra de Deus foi sofrimento, houve muito sofrimento, sangue derramado para que essa palavra chegasse até nós hoje. E muitas das vezes a gente recusa a falar de Deus, a gente recusa de participar na palavra. Como que a gente quer ir? O que a gente quer ir fazer no céu se a gente não participar da palavra, não obedecer a Deus? Irmãos, é muito difícil às vezes a gente ver por aí que muito que acontece, pessoas na balada e tudo, aí chega lá, falece, aí mexe com drogas, coisas erradas, aí a pessoa vai lá e mata fulano, aí fala, fulano foi morar no céu. Morar no céu como? Se ele estava se prostituindo, se drogando. A gente tem que prestar atenção mais na palavra do Senhor. Aqui a palavra é a nossa salvação, é através dela que a gente vai buscar o reino. Jesus, quando ele partiu da terra, subiu aos céus, ele falou, estou indo preparar um lugar para vocês, mas é preciso, sem isso a gente não vai chegar lá, sem isso não chegaremos aos céus, é impossível. A gente tem que viver a palavra de Deus. É isso que eu tenho para passar para vocês nessa noite. Espero que tenha surgido efeito essa palavra. Guarda no teu coração, porque é forte, não é sério. O mundo que nós estamos vivendo hoje mostra tudo, que os fins dos tempos estão próximos. Irmãos, eu agradeço aqui já, né? As pessoas que ficaram até o fim desse vídeo. Deus abençoe a sua vida e participa mais da palavra.